Boa noite, gente. A gente está aqui aguardando, estamos começando uma live, uma conversa com o Gilberto Camargo. Estávamos com alguns problemas na rede, no Instagram, e estamos começando a buscar uma solução. Então nós devemos começar a conversar com o Gilberto. Ele tem algumas perguntas para a gente poder construir um diálogo sobre essa questão de regularização, sobre esse trabalho que nós estamos avançando aqui na candidatura, durante a candidatura, entendendo a importância de uma Brasília regularizada, né? Especialmente esse processo da segurança jurídica para todos e permite investimentos, uma série de trabalhos que a gente precisa fazer na cidade, se a gente entende que nós precisamos gerar emprego aqui. Então, gerar emprego aqui é uma condição fundamental para que a gente possa ter tranquilidade nesse processo, né? De estar com as pessoas empregadas. Oh, até que enfim! O Gilberto aí agora. Conseguimos Olá, fazer, meu amigo! Conseguimos fazer a nossa ginástica, né, Gilberto? Graças a Deus. É difícil, né? A tecnologia hoje em dia às vezes dá um probleminha que a gente não consegue entrar, né? Solicitei várias vezes, aceitei várias vezes, está dizendo o Joy não consegue entrar. E estamos aí com o Joy Vale, pessoal. A diferença agora mudou, né? Porque eu estou ao contrário. Agora nós vamos conversar de qualquer maneira. Gilberto Camargo aí, pessoal. Era para ser o contrário. O Joe ia ser o entrevistado da live com o programa, que era da TVN Brasil, conversa formal com Gilberto Camargo. Mas nós vamos por aqui falar um pouquinho, depois a gente vai postar esse vídeo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Nós vamos mostrar um pouquinho desse grande amigo, porque nós não entrevistamos qualquer pessoa, nós entrevistamos sempre os melhores. E Joy faz parte disso. Um deputado distrital por 2 mandatos, acho que 76, me parece, projetos aprovados, é isso mesmo, Joy? 71 projetos de lei, 2 71 emendas à lei orgânica, e mais 2 emendas à lei orgânica. 73. O total está 73. 73, errei por 3, mas proposições teve mais do que isso, né? Ah, não, aí proposições foram muitas outras. Há muito mais. Esses são projetos aprovados, sancionados e que estão leis hoje válidas no Distrito Federal. Ah, excelente. Olha, gente, eu acompanhei o mandato do Joey como presidente da Câmara em todas as etapas. O Joey estava sempre presente, fizeram várias reuniões na Câmara, audiências públicas em Vicente Pires sobre regularização. O Joey trabalha com vida, com qualidade de vida para as pessoas. Não é isso, Joey? Trazendo alimentos de qualidade, né? Com a Malunga há vários anos aí. Exatamente. Nós trabalhamos com isso há 35 anos, Gilberto, em Brasília, sempre nessa questão de mostrar a possibilidade de produzir e preservar, né, com sustentabilidade. E a sustentabilidade com esse tripé do ambiental, do social, do econômico, mas também com uma questão cultural, como um pano de fundo, como um ambiente onde todo esse processo está envolvido. E isso a gente faz especialmente na questão da produção de alimentos, né? E essa produção de alimentos orgânicas, né? de qualidade, e a gente procura fazer da melhor maneira possível esse processo. E tem dado certo, né? Brasília é hoje uma referência no Brasil em produção orgânica. Nós fundamos aqui o Sindicato de Produtores Orgânicos, fundamos várias associações e temos hoje um modelo, né, de produção orgânica que é referencial para o Brasil e até na América Latina. Isso é uma felicidade para a gente, porque nós fazemos essa construção de tanto tempo, né, de 35 anos. Num determinado momento é que a gente veio para o sindicato e viu a importância de ter uma representação política para que a gente pudesse defender esses ideais, defender esses processos, especialmente ligados na sustentabilidade. E como deputado, você também trabalhou bastante nessa área agrícola do Distrito Federal, né? Que é na regularização, conforme aconteceu aqui em Vicente Pires.
Especialmente a regularização, Gilberto. A gente fez um trabalho muito forte, porque assim, a insegurança jurídica dos produtores rurais do Distrito Federal, dessa geração que veio aqui há 40, 50 anos, né, produzindo, e a gente chegou num determinado momento que houve uma liminar e aí perdemos todas as documentações, as concessões de uso que nós tínhamos, tudo caiu por terra, né? E nós ficamos numa insegurança jurídica enorme. É um problema seríssimo, né, essa questão da regularização, porque quando você Realmente. não tem coisa regularizada, você pode fazer tudo, né? Então, a gente tratou, e aí a minha vinda para a política tem a ver também com isso, de trazer essa regularização dos espaços rurais e uma peregrinação grande em todos os órgãos aí para poder chegar onde chegamos hoje, né? Com muitas leis, com muito trabalho, com muita evolução, mas ainda necessária a necessidade de dar continuidade a isso, entendendo aqui nós temos um problema híbrido, né? Nós temos terras federais e terras locais, e essa junção aí nessa empresa que é a TerraCap, que dita algumas normas que a gente muitas vezes não aceita e não são aceitáveis mesmo. A TerraCap, aliás, é o TerrorCap, né, que deveria se chamar o nome aí. Você já conhece o nosso trabalho e sabe muito bem como nós atuamos. Já fizemos uma audiência pública aqui com a presença do ex-presidente da TerraCap. E a TerraCap não veio para ajudar, ela veio para prejudicar. E você veio para fazer o meio de campo ali, Sim, exatamente. levando... Você lembra? Lembro muito bem, cada detalhe. É. Porque, olha, nós precisamos sim... Hoje no Distrito Federal, para quem não sabe, nós temos 65% em média da população dos imóveis aqui não são regularizados. E cada dia aumenta mais essa quantidade, porque o governo oferece imóveis para determinadas classes. Então, isso acontece das invasões e vai criando. Mas, Joey, você ficou fora da política há alguns anos e isso fez falta. De repente, você voltou, e dessa vez voltou para o Senado, né? E nós conhecemos o seu trabalho, quem conhece o seu trabalho sabe como é feito, com qualidade, com dignidade, com caráter, um trabalho de verdade, de representação. O que aconteceu para você ficar fora esse tempo aí e trazer essa vontade do povo te querer de volta aqui? Gilberto, você sabe que a gente tem que dar prioridade. A gente vive por prioridades. Aquele momento, eu precisava dar prioridade à minha questão da família, é um momento importante de vida das minhas filhas, e também ao meu negócio, à minha fazenda, ao meu trabalho com orgânicos, que é o do que eu sobrevivo. Então, eu tinha que priorizar isso com bastante risco, né, de perder as duas coisas. E família a gente não pode perder nunca, porque é o nosso porto seguro. Minha família é meu porto seguro. E foi uma coisa maravilhosa que aconteceu comigo, porque foi justamente a fase de mudança de vida, de crescimento, amadurecimento das minhas filhas. Hoje a minha filha mais velha está comigo, ajudando, né? Se formou. A filha mais nova tomou um rumo bacana, que é a veterinária, também vem junto da gente. É tanto que as três, né, estão na campanha comigo. Eles viram a necessidade de eu voltar por uma questão vocacionada de todo o trabalho. Hoje estão fazendo campanha para a gente, colocando a gente no rumo. E é uma outra coisa importante, para mim foi importante, que é uma consequência, foi esses 3 anos e meio, 4 anos fora, serve muito para um amadurecimento, porque a gente se reconecta, né? A gente sai desse mundo político, né? Que fica um relacionamento das pessoas, político com político e tal, e a gente volta para sentir a dor normal, a dor do parto, né? A dor do cidadão, a dor do chão da fábrica. E isso nos torna, no meu entendimento, nos amadurece muito e tem a condição de nos tornar político muito melhor na hora que nós voltarmos a ter o mandato. Então, eu acho que foi uma coisa muito providencial. É claro que eu falo que política tem fila, né? Mas a fila anda, eu estou na fila, né? Voltei para a fila. Então, essa é a lógica que nós estamos falando. Claro que muitos projetos, revendo e revisitando todas as 71 leis e mais as 2 emendas à lei, temos leis que ainda estão muito válidas, que foram leis muito boas, e como foram leis sempre construídas com a participação das pessoas, não saiu da cabeça de nenhum gênio, né? A gente fez reuniões, Câmara em Movimento, audiência pública e tal, e se chegou em todos os
nós aprovamos foram com a participação das pessoas. E isso fez com que as leis tenham uma utilidade muito grande e que a gente possa fazer uma evolução, né? Eu digo que as leis que nós fizemos, a política distrital de mudanças climáticas, é como se fosse a nossa formação. Agora a gente vai fazer um mestrado e um doutorado no Senado desta lei, né? Para poder aperfeiçoá-la e transformá-la num modelo mais nacional. Já que o senador vê o Estado, né? É o senador do Estado, da federação, da unidade federada. Então, tem a cabeça no Brasil, mas o pé no Estado. Eu quero fazer um papel de um senador presente, um senador que pode trazer, além de recursos, que não é só os recursos, mas nós podemos ajudar aquele governo que ajudar o Distrito Federal, né? O governo que ajudar o Brasil, independente da país, da cor, que é a função, né? A nossa função é essa. Eu não posso nem fazer uma oposição irresponsável, nem uma situação remediada, aquela situação que tudo pode. Eu não sou assim, não fiz assim, mostrei isso nos 2 mandatos da Câmara Legislativa e quero continuar fazendo isso no Senado. Inclusive, ninguém conseguiu repetir o seu trabalho, né? A Câmara em movimento aí, a do Distrito Federal, ninguém conseguiu repetir isso, né? Uma coisa legal, sabe, Gilberto, que a gente fez o Câmara em Movimento, não era uma questão política de eleição, era ressignificar aquela instituição. A gente, você sabe, a gente foi antes, né, aí, como aí Vicente Pires antes, fizemos a oficina, lembra da oficina? Eu lembro, na escola. Tiramos os 10 pontos importantes, se elegeu quem ia falar, as pessoas falaram, e nós depois acompanhamos na nossa sala de situação lá, que era lá no nosso gabinete, aquela conversa com o executivo para que se resolvesse os problemas levantados, porque na maioria das vezes, no campo de movimento, quando nós fomos, 70% dos problemas tinham a ver com o executivo e a representação da Câmara, né? 30% tinha a ver com legislação e fiscalização. Então, os 70% que tinha a ver com representação, o que nós fazíamos? Nós chamávamos o executivo lá na Câmara, nós fazíamos aquelas reuniões à noite, lá naquela sala lá da presidência, você lembra? E colocávamos secretários, pessoas que davam conta de resolver aquilo, comunidade, e dali saíamos com uma programação, um cronograma de ação, e a gente controlava isso. Quer dizer, isso é ressignificar, isso é levar a Câmara em movimento para que as pessoas tenham acesso e entendam como é a Câmara. E a gente fez isso, e eu tenho isso relatado, quer dizer, eu sou um cara que escreve as coisas, né? Então, eu tenho repetiu. E não repetiu até hoje. Joey, eu me lembro muito bem, porque eu sempre fui um crítico no meu jornal da Câmara, e você tem 71 leis aprovadas, e todas são constitucionais, né? Porque a Câmara tem um histórico de ter 95% das suas leis declaradas constitucionais. E você fez uma diferença. A partir do momento que você foi presidente da Câmara, isso vem mudando. Hoje, isso já caiu bastante, né? Fez com que as pessoas parassem para pensar um pouquinho do que realmente o povo precisa. Mas vamos falar um pouquinho. Gente, manda aí, convida as pessoas, para quem não conhece o Joey ainda, vale a pena conhecer as propostas. Joey, educação é o futuro, e o futuro é digital. Isso, olhe bem. A gente tem um trabalho, e todo mundo deve lembrar, que chamava CIEPS, que foi uma questão lá de trás, né? Lá de trás, e que a gente vem construindo, e a gente está falando dos CIEPS 4.0, né? Que é exatamente isso. Nós precisamos trazer a escola para o século XXI. A escola está ainda ancorada lá no começo do século XX, né? Uma escola ancorada no começo do século XX não faz nenhum tipo de atrativo ao jovem do século XXI, né? Plugado, que está na internet, que tem um telefone na mão, que tem um iPhone, um smartphone, qualquer que seja, que tem acesso à internet. Não tem jeito, não tem como. Então, se nós formos ver a evasão escolar hoje, e pós-pandemia, em função de tudo que aconteceu, né, daquela necessidade enorme de se fazer uma escola virtual numa rapidez grande, né, sem se planejar, nós estamos vendo um nível, e estão falando assim de busca ativa. Não, vamos fazer busca ativa, busca ativa, busca ativa. Busca ativa o que é? É ver que o aluno não está frequentando a escola e ir na casa do aluno buscá-lo, né, para trazer para a escola. Mas como é que eu vou trazer esse aluno? Desconectou já do modelo tradicional para uma escola do século XX.
Não traz. O pessoal está acostumado hoje ao digital, aí você não vai conseguir trazer para o GIS e o CUSP mais. Então, a gente tem duas coisas a fazer. Primeiro, nós temos que trabalhar a comunidade escolar, com uma visão sistêmica, né? A visão do todo. Não dá mais para eu ver só o aluno, ou ver só o professor, ou ver só o administrativo da escola, ou ver só o pessoal de limpeza. Nós temos que ter uma visão completa, global, sistêmica. E desafiar o corpo docente com estrutura. Se eu colocar a estrutura, e a gente está chamando de CIEPS 4.0, essa estrutura de uma escola completa, de tempo integral, né? Inclusive, a gente tem um projeto muito legal, que vem da época do Dom Mauro Morelli, quando eu trabalhei e tive contato com ele lá no Ministério da Ciência e Tecnologia e Segurança Alimentar, que é a alimentação do escolar. O escolar, o menino, o aluno, ele não só come de segunda a sexta. Ele tem fome de segunda a domingo. E tem fome nas férias. Então, a gente quer fazer um trabalho de alimentação escolar todos os dias do ano. Né? E a gente já tem as leis para isso. Isso que é importante. Nós construímos as leis, quando fomos deputados, que permitem, por exemplo, essa descentralização de recursos e a escola comprar, né, localmente, gerando riqueza localmente, e também os produtores locais, né, que vão vender produtos de boa qualidade, hortaliças frescas, agroindustrializados, todo o processo que precisa para alimentação para a escola. Então, essa lógica... Desenvolver dentro... Isso. Essa lógica muda tudo. O CIEPS 4.0 é um modelo digital de escola, com o professor completamente amparado, né, com formação, né, sempre amparado, sempre cuidado, e não só o professor, porque toda a escola está colocada, discutida, e a gente quer levar esse modelo de gestão, trazendo as experiências que a gente tem no Ceará, por exemplo, né, com a questão do Plano Nacional de Desenvolvimento, que aí a gente tem acesso a todos esses processos, respeitando de forma muito contundente a questão do servidor, né? Porque, ao contrário do que as pessoas acham, gestores que entram, né, querem fazer coisa privada, não sei o que e tal, o serviço público, o servidor público, é o responsável pela continuidade da política de Estado. Tá? Os governos entram trazendo políticas de governo, mas quem mantém... E os políticos entram e saem, eles são cíclicos, até porque 4 em 4 anos, isso é uma regra, né, da democracia representativa. Né? Então, quem mantém política de Estado, se existir a política de Estado, é o servidor público que é perene. Claro que se você não desenvolve essa questão de ter o respeito de manter política de Estado, se a pessoa desacostuma de que a política de Estado não é uma coisa boa, de que servir não é uma coisa interessante, que tem que se prevenir, tá o tempo inteiro em defesa, se defendendo, né? Porque tem sempre alguém atacando o seu cargo, atacando a sua instituição, atacando esse processo, não vai dar certo. Então a gente quer desenvolver, e aí a nível do Senado a gente quer criar comissões e trabalhar esse processo da gestão pública, porque gestão é fundamental em qualquer nível e as pessoas se esquecem. Eu falo que a política e os políticos, Roberto, eles se divorciaram litigiosamente das boas práticas de gestão pública. Tá Infelizmente. Certo? E nós precisamos resgatar esse casamento, porque só assim nós vamos mudar esse ambiente e, com isso, reconstruir a cultura do servir publicamente. Tá? Essa é a nossa lógica, a nossa ótica e visão que a gente quer agora perpetuar, construir, avançar a nível de Senado, mas entendendo que a gente precisa ajudar os governos aqui do Distrito Federal. Sim. Joey, nós falamos sobre educação. O governo, mudando um pouquinho, hoje, esse ano, o governo gastou até agora 1 bilhão com um transporte público arcaico, ruim, o pior e o mais caro do Brasil. Como é que seria a modernização? Porque eu me lembro bem que em 80, eu morava em Braslândia, e eu pegava um TCB, daqueles articulados antigos, da Mercedes, ia sentado em cima do motor até chegar lá. Não evoluiu de lá para cá, criaram corredores BRTs aí que nada mais é do que um Corcel 1 ano 2022. E o problema continua o mesmo, cria-se viadutos, cria-se pontes, alarga-se as ruas, mas nós somos considerados
a capital mundial do cone. Tem cone aqui para dar dá até para ir na Lua, colocando cone, vias fechadas. Então, modernidade na mobilidade. Gilberto, teve uma coisa, em 2018, mais ou menos, a gente teve a ideia e estava naquela coisa de reunir, porque a gente, você lembra quando assim que eu entrei na Câmara, eu convoquei a Câmara extraordinariamente para derrubar um aumento de passagem que tinha sido feito na madrugada do dia 31 para o dia 1º, né? E nós entramos na confusão enorme de provar que não dava para ter aquele aumento daquele tamanho, entramos na justiça e fizemos nosso papel. A Câmara fez o papel. Com isso provocou um estudo enorme desse processo e começamos a questionar por que nós não tínhamos a tecnologia de GPS embarcada nos ônibus se estava na licitação. Por que a passagem estava naquele valor? Por que as bacias não estavam funcionando? E isso foi levando a chegar àquele ponto de derrubar a licitação, que até hoje, infelizmente, não se refez, né? Mas essa política do pneu, né, dessa questão voltada para o pneu, a gente precisa, sempre são várias soluções. A gente nunca vai encontrar uma solução só, até conversando com a Leila, e com o Carlos Pena, que é um grande especialista em trilhos, né, que está candidato a deputado federal com o nosso grupo, a gente estava falando que a gente precisa botar Brasília nos trilhos, literalmente, né? Isso significa metrô, e você tem valores que são subsidiados às empresas de ônibus hoje, que com esses valores você conseguiria dar continuidade. Estou dizendo que é fácil e nem sendo irresponsável de dizer que isso acontece da noite para o dia. Não é nada disso que eu estou falando. Estou falando que no Senado nós precisamos trabalhar essa questão de Brasília, da mobilidade, porque Brasília, queiramos nós ou não, é vocacionada para ser o exemplo brasileiro, é vocacionada para ser a capital da República Brasileira, ela é literalmente, e tem vocação para ser a capital da América Latina. Então nós precisamos dar o exemplo em Brasília. O monotrilho, os VLTs, então tudo isso tem que entrar, tudo híbrido, né? Não dá para ficar investindo em pneu o tempo inteiro, porque a gente já viu que é enxugar gelo. Não resolve. Nós já estamos com os ônibus envelhecidos, sem GPS embarcado. A gente tem uma ideia de montar um modelo de ônibus de porta aberta em circuito curto. O que é um ônibus de porta aberta? É um ônibus gratuito, é o transporte público gratuito, efetivamente, né? A gente fez um trabalho, um projeto, ainda presidente da Câmara, de criar uma primeira linha, a linha onde passava o menor IDH em Brasília, aquela linha onde tinha mais movimento, e nós criamos uma condição para que a gente pudesse ter o transporte público, onde o cobrador virava uma cidadania dentro do ônibus, porque o ônibus tinha internet de alta velocidade, ar-condicionado, GPS interno, e ia ter uma coisa dos cidadãos entrando ali e resolvendo dele durante a viagem. Esse é o futuro. Esse é o futuro. Essa prestação de serviço. Agora, temos que ter muita responsabilidade para fazer isso. Nós queremos fazer isso, nós vamos aplicar todo esse conhecimento que nós tivemos durante esse tempo que nós ficamos deputados, que nós nos preparamos para governar a cidade, etc., etc., no Senado, para poder trazer essas soluções. Quem for. Espero que seja para a Leila, que é a pessoa que eu estou trabalhando para que seja governadora, e a gente tem muitas conversas, muitos projetos juntos. Mas, para quem for, quem quiser trabalhar por Brasília, a gente quer colocar. Nós construímos a política de mudanças climáticas, né? Ela está pronta, ela já foi aprovada, foi sancionada, e ela é uma lei no Distrito Federal, né? Essa política de serviço, nós já devíamos ter ônibus toda a frota, 100%, porque ela já tem a idade que a gente previu, uma coisa progressiva de mudança de frota. Então não se admite ainda você ter esses ônibus nessa forma, nesse formato, desse jeito, né? Agora tudo isso é uma questão de gestão e economia e fluxo de caixa e todo o trabalho. Não dá simplesmente para a gente esquecer. Nós precisamos transportar os cidadãos, a gente tem um preço, um custo, que as empresas precisam ter lucro. A empresa tem que ter lucro, claro. É por isso que ela é uma empresa privada. Agora, nós precisamos construir que na escala de trabalho, hoje, não dá para ter lucros que não se tem no planeta. Tem que ter lucros compatíveis, né, com o que a gente está falando no dia a dia. Então, essa planilha de custo, porque esse modelo tarifa técnica é um modelo esgarçado, né? É um modelo ruim, porque você ganha por número de passageiros, né? A gente precisa construir, especialmente na área rural, por exemplo, que a gente tem um problema muito sério, construir um modelo de
cobrança, por exemplo, por quilômetro rodado. Né? Então, você começa a fazer um modelo híbrido descentralizado, não entrega, não dá para você entregar o galinheiro para a raposa, mesmo que ela tenha boa intenção. Mas sempre foi assim. Ela tem instinto, ela tem boa intenção, mas ela come uma galinhazinha de vez em quando, porque é o instinto dela, entendeu? Então, e aí o pessoal fica tentando fazer uma coisa que é fazer coisas que são impensáveis, né? Fala assim, não, peraí, calma, fica tranquilo, deixa a raposa cuidar do galinheiro, que ela é a melhor cuidadora do galinheiro, porque ela é uma raposa, né? E esquece justamente do instinto dela, que pô, sem ela é mais forte do que ela à vontade, entendeu? E ela come a galinha, não pode ficar a raposa cuidar de galinheiro. No caso, atualmente, não está comendo uma galinha, não. É uma galinhada que eles estão fazendo todos os dias. E é interessante, aí no meu perfil, inclusive, do Instagram, eu postei uma viagem que eu fiz para Estrasburgo, que eu fui lá para ver o sistema de transporte lá. E a cidade inteira, uma cidade muito antiga, Estrasburgo, na França, ela é bem antiga e funciona o transporte com VLTs. Só que o VLT de lá não é aquele bondinho antigo, não. É um metrô igual o daqui, só que ele anda na superfície, para na faixa de pedestre, para no sinal, anda nas ruas junto com o carro e com as pessoas. Está no meu perfil aí para as pessoas verem. Inclusive, eu sugiro que isso seja levado em consideração, porque eu estava conversando há pouco tempo com o Ibanez, ele disse, não dá para fazer, que a Brasília é programada. Eu falei, olha, aí está faltando inteligência dos seus profissionais para mostrar, porque no local das vias comuns que passa um carro, passa o VLT. Isso é normal nas cidades que existe. Falta funcionar. Mas, Joey, mudando um pouquinho, nós tivemos sérios problemas com combustível fóssil recentemente, aumento de todas as formas, e provavelmente esse aumento vai voltar agora após as eleições. Diesel, nunca tinha visto na história, custa mais caro que a gasolina. Quando você vai na Europa, a maioria dos veículos são todos movidos a diesel. Não sei se é bom ou ruim para o meio ambiente. Mas hoje o futuro não é mais o combustível fóssil. E você tem um trabalho aí voltado para o elétrico, né? 100% elétrico, 100% alternativo ao combustível. É isso. Nós fizemos um projeto, inclusive, no Brasil Solar, né? Porque nós temos uma condição espetacular de quantidade de luz durante o ano e podemos mudar a nossa matriz completamente, né? Isso é uma coisa que precisa acontecer. Eu quero atuar muito no Senado, inclusive, porque tem uma legislação que entra em vigor em janeiro, que é uma legislação que a gente precisa revisitar em relação à energia solar, né? Nós precisamos, a matriz é uma matriz fundamental e Brasília precisa ser uma coisa importante nisso. Eu até conversei na época de nós darmos o ICMS de tudo que for relativo à eletricidade e solar. Então, por exemplo, carro elétrico ICMS zero em Brasília, né, para a gente poder trabalhar essa frota rodando. Claro que com responsabilidade, isso aqui eu estou falando que meu piso é a questão da responsabilidade, para a gente não ficar aí soltando foguete para tudo que é lado, fazendo um monte de coisa e acho que isso é festa, não estou falando disso. Estou falando de experiência que nós já vivemos e que nós temos a condição de fazer de forma responsável, né? Com conversa, com diálogo, como a democracia exige. Né? Mas nós temos uma condição fantástica e aí essa política de isenção de ICM é uma política de remissão, mas é uma política que precisa ser feita, porque hoje é zero, né? Você vai ver, não dá para você, quanto eu arrecado e quanto eu vou ganhar se eu tiver uma fonte extra de energia, para inclusive trazer a indústria para cá com quantidade de energia para que ela possa trabalhar. Porque hoje a gente tem um limite, né? Se a gente pensar em indústrias que a gente precisa trazer, agora o industrial aqui na 130, que precisa trazer indústrias mais pesadas, não tem energia, né? Não tem energia para essa. Então, coisas que a gente precisa pensar de médio e longo prazo. E a energia solar, ela é de curtíssimo prazo. Eu posso gerar, botei capital, tem empresas querendo botar capital nisso, eu começo a gerar. Já começo a gerar e é muito rápido o processo de eu construir uma usina, né? Você consegue construir usinas com uma rapidez enorme. E os carros vão consumir, né? Você vai ter que ter abastecimento de energia elétrica para os carros, né? Isso é uma coisa
fundamental. Então, a gente muda essa matriz, muda a cabeça, muda o modelo de pensar, que é o que a gente precisa. Agora, lógico, a legislação é fundamental para isso, e eu quero trabalhar como senador nessa legislação ligada a essa matriz fotovoltaica, que é uma matriz que está no mundo inteiro, já entendendo a questão do hidrogênio verde, entendendo que eu preciso de energia para rodar, né? Então, Sim. toda essa Brasília tem que estar em vanguarda. Nós precisamos entender isso, né? Liderança é aquela que é seguida. Então, para Brasília liderar o Brasil como capital, a gente precisa ter projetos inovadores aqui, nós temos toda a total capacidade, até porque a administração central está aqui, então os ministérios estão aqui, é muito próximo, né? Um ministro sai na hora do almoço, vai ver um projeto. Brasília tem essa vocação de ser um laboratório de políticas públicas. Eu fui secretário nacional do Ministério da Ciência e Tecnologia e implantei alguns projetos pilotos em Brasília, pela facilidade que a gente tinha de olhar o projeto, de acompanhar o projeto, né? De cuidar que o projeto desse certo para que ele pudesse... Né? Então, eu tenho essa experiência do Executivo Nacional, onde eu levava o ministro, às vezes, na hora do almoço para rodar, né? E a gente tem muito recurso na esplanada dos ministérios, nas secretarias, por falta de bons, que sobram de 4 bilhões por ano em dezembro e tal, por falta de bons projetos. E Brasília não tem essa tradição, e eu quero passar a ser um articulador desses projetos nos ministérios, nas secretarias, para que a gente possa trazer recursos para Brasília em projetos do governo federal, inovadores, porque eu acho que Brasília tem essa condição e tem essa vocação. E um dos projetos inovadores é esse projeto de gestão solar, de você ter uma matriz de mobilidade de transporte toda baseada na eletricidade, no verde, no Isso precisa começar no governo, né? Porque eu fico imaginando aqui o seguinte, porque eu trabalho com essa área, eu sou ambientalista, né? Então eu trabalho com essa área de energia fotovoltaica há muitos anos. Primeiros painéis da Kyocera, ainda de 530, eu trouxe para Brasília aqui há muitos anos atrás. Mas hoje eu já fiz alguns projetos para mostrar, para entregar para os deputados, para os senadores, a respeito disso. Seria interessante para cada uma dessas casas fazer um projeto para que Minha Casa Minha Vida, cada uma já viesse com, por exemplo, o aquecedor, que hoje gasta muita energia com chuveiro. Quando você vai para São Paulo de carro ali, você vai olhando algumas cidades daquela do interior que tem, cada uma tem aquela caixinha e aquele painel, aquecimento solar em cima das casas. Mas não só o painel de aquecimento. Seria interessante colocar um painel fotovoltaico para que pudesse ter a iluminação da casa toda, a iluminação, a geladeira, os eletrodomésticos, todos com energia solar. E isso faz parte, por exemplo, dos projetos de governo. Mas vamos mudar um pouquinho o foco. Saúde está um caos no Distrito Federal, saúde está um caos no Brasil. Joey, e aí, o que fazer? Gilberto, olha só, não dá para esperar resultados diferentes fazendo o mesmo. Isso é a primeira coisa de tudo, né? E todos os governadores que eu acompanhei, dos últimos 3 para cá, eu acompanhei bem, tinham essa ideia de que ia fazer gestão, que dinheiro tem, o que falta é gestão, não sei o que, aí depois faltou dinheiro, faltou gestão, faltou tudo, e as pessoas sofrendo, né? Então, a lógica hospitalocêntrica, ela quer dizer, o que mais me chama a atenção, porque eu tenho a população na fila, eu estava falando, tem 8 anos que tem uma menina que estava esperando uma cirurgia de adenoide, ficou surda e não teve a cirurgia de adenoide, porque eles são moradores da roça, não tem contato e tudo mais. Os sistemas, mais o sistema da coisa, não se conversam, então eu não tenho prontuários passando. Hoje nós estamos aqui fazendo uma live, eu estou aqui, você está aí, um monte de gente assistindo, e essa tecnologia que para a gente hoje é corriqueira, no hospital, e precisa pra caramba, não se faz. É um negócio impressionante. Não se faz. Então, assim, você tem duas coisas importantes para a gente. Primeiro, se nós não trabalharmos o entorno do Distrito Federal, a gente não estrutura o Distrito Federal. Porque eu tenho um uso de serviços públicos enorme dessa grande massa que trabalha aqui no Distrito Federal e que mora no entorno, né? Que faz esse movimento pendular. Então, eu tenho... ela impacta o transporte público, impacta muito essa questão do transporte, ela
impactada violentamente por isso, porque ela tem um transporte de má qualidade, lotado, perde 4 horas da vida, do dia dela só do ônibus, que isso é um absurdo. A produtividade vai lá embaixo, né? Então você tem esse problema. E outra, o uso da saúde pública aqui dos outros estados. A gente já ouviu falar 1000 vezes, não, o prefeito entra, compra uma ambulância para o pessoal. Então eu não consigo mensurar isso, porque as pessoas não mensuram. O que eu não mensuro, o que eu não meço, eu não gerencio. E eu quero gerenciar a saúde. Como é que eu gerencio a saúde? Sempre, né? Então, claro, eu estou simplificando para as pessoas entenderem, né? Não é tão simples assim. Os gestores públicos que estão aí arrancando o cabelo com os bens separados, por causa que entraram no negócio dos bens, né? Porque é isso também. Hoje o servidor público não está querendo assumir cargo público por medo de perder tudo. E essa é uma realidade que nós precisamos resolver desburocratizando, que é um outro ponto que eu quero trabalhar a nível de Senado, para a gente simplificar o processo, porque hoje não tem mais como. Você com um celular que tem 200 mega de memória, você não precisa mais centralizar nada, você tem que descentralizar e aumentar o controle a partir dos modelos tecnológicos que nós temos na mão, né? Esse processo. Então, a primeira coisa é que o hospital, né? Esse fluxo no hospital, toda vez que eu monto mais no hospital, é como se fosse uma aspirina para dor de cabeça. Né? Aspirina para dor de cabeça. Eu vou tratando da dor de cabeça até que explode lá o rim, o fígado, o estômago, porque o problema, a causa raiz não era, o sintoma era a dor de cabeça, mas a causa raiz é lá embaixo. Então a nossa causa raiz aqui, do problema da saúde, está sempre na promoção. Né? E todos os governadores falam da promoção, que era o saúde em casa. Né? Não é mais o saúde em casa. Casa é uma coisa ultrapassada. É o médico em casa, tá? A partir da tecnologia. É a telemedicina aplicada no último, porque nós já temos tecnologia, já temos para isso fazendo promoção de saúde. Se eu faço promoção de saúde, tem que haver lá com a educação, então uma visão sistêmica de saúde. Nós fizemos isso quando eu fui secretário do Ministério da Ciência, com a professora Fátima Souza, que inclusive é candidata agora, que era diretora da Faculdade de Saúde da UNB. Nós fizemos inclusão digital dos agentes comunitários de saúde e demos um palme top para cada um. Naquela época era palme top, né? Uma dificuldade, uma confusão. Hoje é tudo na mão, 5G, cara. E eu tenho agente comunitário de saúde que pode ir para casa, sair de lá já com o exame marcado, desafogando os hospitais, apertando as UPAs, porque assim, o que é que acontece muito? Eu estou falando porque eu passo isso pessoalmente. Eu moro na fazenda, chega no domingo de noite, alguém lá passa mal. Não tem transporte público lá. Quem é o transporte público? Eu. O pessoal vai na minha casa, eu pego o carro, vou para a UPA de São Sebastião. E sabe onde eu vou terminar? No Hospital do Paranoá. Porque a UPA de São Sebastião ou não está trocando plantão, não tem médico naquela hora, ou não tem fio para suturar e foi um acidente, o pessoal bebeu um pouco mais domingo à noite e se acidentou, ou não tem o medicamento, eu vou acabar no Hospital do Paranoá e acabo chegando de madrugada, amanhã em casa. É mais ou menos isso. Então, lamentável. Essa dor que eu sinto, porque eu sinto essa dor, né? Eu então sei e já entendi como resolver, né? Então, assim, eu fico pensando, enquanto eu fico lá fora esperando, né? Eu fico pensando isso, como é que resolve isso? Entendendo tudo para trás que eu já passei. Eu fui presidente da Câmara, que eu vi o modelo de gestão hospitalar que é colocado, que eu sei a questão dos médicos. Não é problema de recurso. Recurso não estou falando financeiro só, sabe? Recurso é financeiro, grana. Não é o problema de recurso. Estou falando de recurso humano, a coisa toda. Agora, as pessoas isso falta. Agora a pessoa está sem autoestima lá embaixo, né? Porque é um dia atrás do outro, mudando legislação, mudando não sei o quê. O cara chega num dia, tem uma regra do jogo, de noite é outra regra do jogo. Muda secretário, como quem muda de, sei lá, sabe, 6, 7 secretários. Não tem como dar certo, não tem perigo de dar certo. Então precisa fazer o seguinte. Primeiro, a energia precisa ser redirecionada para a promoção. Não estou falando recurso, estou falando energia. Entendi, sim. O recurso não tem jeito. O recurso, 70% tem que ir para o hospital, porque é onde gasta, é onde está a doença, onde eu preciso comprar o remédio, o fio de sutura, etc, etc.
né? Agora, a energia, a priorização tem que ir para a promoção. Primeira Mas quando você coloca o médico em casa, isso muda tudo, né? Isso. Então, eu tenho que romper essa bolha, né? Romper essa bolha hospitalocêntrica. Vai doer num determinado, mas dói só 6 meses. Depois melhora muito, porque eu não vou estar tratando só da dor de cabeça, eu vou estar tratando da causa da dor de cabeça. Então, a primeira coisa é energia, 70% na questão da promoção. Recurso, 70%. 30% de promoção. Então, essa lógica, recurso financeiro. Recurso financeiro. Então, assim, essa lógica a gente construiu. Eu fiz o planejamento estratégico já de hospitais, eu fiz o planejamento estratégico do Agarran, lá na época da doutora Ana Patrícia. Eu fui lá com a minha equipe do gabinete. Não era nada, eu não era obrigado a fazer isso, nem nada. Eu fui para aprender, porque eu sei fazer gestão, eu queria aprender um pouco da saúde pública do Distrito Federal, da questão da gestão de um hospital. Eu levei minha equipe, nós fizemos um planejamento estratégico lá. Trabalhamos um pouco. Inclusive, você falou que foi lá para aprender e fazer. Eu fico analisando o seguinte: hoje, a secretária de Educação, a secretária de Saúde é uma médica. Médica não é administradora, médica é médica, ela medica, ela trata as pessoas. O que falta aqui é isso que você está falando. É também, por exemplo, eu fico analisando o seguinte: se eu sou formado em medicina, eu vou atuar nessa área. Aí eles querem inverter as coisas, o médico vai administrar. Deveria ser sempre o administrador, colocar o administrador para administrar a gestão da saúde no Distrito Federal. Não sei se é isso que não dá certo. Não tem problema. Mas... Você pode ter, por exemplo, um médico, porque quando você vai na técnica, você muitas vezes o gestor precisa ter uma experiência prática. Por isso que você tem cursos de gestão hospitalar, etc, etc. Eu não critico tão veementemente dessa forma, porque eu acho que a capacidade de formar equipe, quando você tem um cirurgião que vai para uma sala de cirurgia e tem um enfermeiro e tal, e ele termina a cirurgia dele com um time, ele pode ter essa mesma capacidade. O que nós temos de errado é antes disso, né? É porque nós não temos uma carreira clara, e quando eu vou crescer na carreira do GDF, eu cresço em cargos de gestão. Só que eu sou um técnico, eu passei como técnico, eu não passei como um gestor. E eu cresço, gerente, eu vou ser diretor, eu vou ser secretário, né? Superintendente, subsecretário e secretário, né? Todos esses cargos exigem gestão, gerência, conhecimento de gerenciamento. E o que é que nós fizemos? Quando eu fui secretário de desenvolvimento social, desenvolvimento social, trabalho, idosos, mulheres, né? Aquela gigante que foi criada, a primeira coisa que nós fizemos foi criar cursos de gerência na escola de governo para os nossos servidores, para formá-los na gestão. Eles eram excelentes psicólogos, eram excelentes, todos profissionais de excelente qualidade. Mas a gente introduziu a formação do que ele precisava para o cargo que ele estava assumindo, que era um cargo de gestor, né? Então, nós criamos esses cursos lá na Escola de Governo. Aliás, quem não conhece, precisa conhecer a Escola de Governo do Distrito Federal. Eu chamo de uma universidade corporativa fantástica, com pessoas maravilhosas para formar muito mais a Escola de Governo. Acho que essa é uma coisa muito legal, porque uma coisa, se você pensar que nós estamos votamos um orçamento, o pessoal votou, os deputados votaram 57 bilhões para o ano que vem. Agora, você imagina uma empresa de 57 bilhões que não tem gerente formado. Pois é. Então, eu tinha que o dinheiro vai pular por aí, né? Os gerentes lá na Escola de Governo, né? Se um governo decidir priorizar, eu vou entrar e vou formar gente, vai formar 10 mil gerentes, servidores de carreira, e dá a função para eles, muda tudo. Muda, tá certo? Então, assim, claramente isso. Não adianta só falar. O problema não é recurso, o problema é gestão. Se eu não tenho gestores, se eu não formo... Infelizmente. Mudando o foco aí... A saúde cadê a água? A saúde é isso, Gilberto. Eu acho que nós temos que trabalhar essa coisa. Eu vou dar só mais um exemplo. A gente estava com um problema, eu fui chamado, porque eu estava mexendo com a questão do planejamento, e a gente foi chamado, a Visa, ainda era hospital de base, não tinha o IGS, a Visa ia fechar a pediatria do hospital de base, porque estava com problemas lá. E aí a gente chamou, aí eu tive a oportunidade, por questão de relacionamento, articulação, eu estava na mesa com a Visa, chamamos a questão
lá da Secretaria de Saúde, o pessoal da manutenção. E começando, conversando, como é que está lá? O pessoal falando, nossa, nós temos um engenheiro para 700 mil metros quadrados de área coberta. E como é que você faz? A gente tem uma lista lá. Tem uma lista enorme de como nós vamos fazer a manutenção dos hospitais. Eu falei, e como é que é o critério? Não, o secretário escolhe. Eu falei, então é um critério político. Não tem critério. Se é o secretário que escolhe, pode ficar. É a mesma coisa que acontece, né? Hoje, né, as pessoas chegam e falam, oh, eu tenho a regulação, né? Tem a fila das UTIs lá. Aí a pessoa chega e fala, deputado, me ajude, estou precisando da UTI, não sei o quê, parará, parará. Aí o deputado vai lá e consegue ajudar essa pessoa. Ajudar significa, eu tirei alguém da vez e botei essa pessoa que o deputado furou a fila. Furou a fila, quer dizer, alguém vai morrer. Alguém vai morrer antes. 600 pessoas precisando por dia aqui que estão conseguindo eliminar para poder ter um UTI, não consegue e acaba morrendo. Infelizmente. E aí esse é o modelo que nós não podemos mais ter. É o modelo dos amigos do rei. Para gerar a facilidade, né, o favor, cria o favor e o favor débito. É a mesma coisa que acontece hoje com esses programas de transferência de renda. Quer dizer, quando eu faço um programa de transferência de renda sem a porta de saída, ou seja, sem ascensão social, é politicagem. É você botar a pessoa cabrestada em você, sabe? Vale gás, vale não sei o quê, vale não sei o quê, mas sem gerar oportunidade de emprego e renda para as pessoas, e isso é politicagem. Porque vai falar, eu aí acabar com tudo isso. Né? Então, essa é uma outra lógica que a gente vai trabalhar bastante no Senado. Segurança. Hoje também, só complicação, né? Ser político... Eu fiz essa pergunta no debate, eu falei assim, perguntei para uma das candidatas, né? Falei, olha, a questão segurança é uma questão sempre muito complexa aqui no Distrito Federal. Gostaria de saber como você resolveria isso de forma sistêmica. Essa é a ideia. Né? Ela, infelizmente, não soube resolver porque ela não sabia o que era sistêmico. Então, ela falou só de contratar mais policial, de não sei o que e tal. É mais ou menos isso que a gente está vivenciando. Né? A gente tem que... Eu falei, não, olha só, deixa eu te falar. Sistêmico quer dizer o seguinte, como é que eu resolvo a causa? Como é que eu atuo em todos os aspectos para eu processo e não um produto. É claro que nós estamos com as forças defasadas, uma quantidade menor de efetivo do que necessita nos indicadores internacionais em termos de número de policiais por 100 mil habitantes, etc, etc. Então eu preciso regular isso, preciso chegar nisso, eu preciso construir para que as forças, a IAPM, Polícia Civil, né, que a inteligência e a operacional, elas possam ter estrutura. E, mais do que isso, nós precisamos trazer também a nossa política do século XXI, né, que é integrar ela com iluminação pública de boa qualidade, os pontos cegos da cidade, que você tenha toda essa questão do sistema de câmaras, de câmeras para poder fazer toda a questão da situação. Isso tudo é modernidade, claro. Mas eu preciso fechar a fábrica. O que é a fábrica? Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um trabalho ali no Itapuã. A gente chegou fizemos uma pesquisa, todo um trabalho. A gente estava fazendo um trabalho de melhoria de qualidade de vida específico lá, que a gente acabou fazendo e foi muito legal. Qualquer lugar que você parar hoje no Itapuã, no máximo a 100 metros tem um bar. Não tem um cinema, não tem um teatro, não tem uma quadra coberta, tem um bar. Só bebida. Bar. Aí você pega o seguinte, se você agora, né, vai ver o número de evasão escolar, porque lá não tem escola suficiente para todos. Os meninos vêm estudar, saem de ônibus e vêm estudar piloto nessas escolas das quadras, né? Escolas clássicas. Vê agora a evasão escolar lá. Os meninos que são de 13, ali aos 17, tá? Eles não ficam dentro de casa, os pais estão trabalhando, eles saem de casa. O que é que eles encontram? O bar. No bar, no horário de trabalho, numa segunda, terça, quarta-feira. Quem vai estar lá tomando cerveja? É o trabalhador que vai estar jogando sinuca tomando cerveja? Não, é o traficante. E aí ele coopta esses meninos. Não tem. Aí eu posso vender fábrica de policial
e não vai dar conta de resolver. Então, eu tenho que atuar muito fortemente, né? Na força, claro, equacionar, equalizar, ver o número de tal, mas muito mais na questão de fechar a fábrica que está aberta, porque a escola é uma escola do século XIX para os meninos do século XXI. Então, eu quero fazer um trabalho na comissão de educação muito forte nessa questão do resgate dessa escola, né? Para esses novos modelos com tecnologia que já existem no Brasil, que já tem um monte de coisa acontecendo. Sim. Isso a gente sabe onde fazer. Se quiser, realmente consegue, porque quando você falou em câmeras aí, eu tenho notado no Distrito Federal, e todo mundo está notando aí, que colocaram câmeras por todos os lados, com essa nova lei de que pode multar através de um sistema no qual ele fica te olhando ali, volta e tal. Tem câmera nas alturas, não é mais um pardal. Daqui até Braslândia, eu passo muito ali naquele caminho, aqui Vicente Pires, na IPTG, por todo lado tem as câmeras agora no alto, no qual tem uma equipe te observando. O índice de furto de veículos no Distrito Federal é assustador. Não sei quantos por minuto. Eu estava olhando hoje aqui o índice, mas essas câmeras não conseguem achar nenhum veículo, enquanto hoje existem câmeras inteligentes. Mas ela consegue achar a placa, consegue achar você dando, tudo. Por exemplo, esquece, pega um celular. Está faltando alguma coisa, está precisando mudar alguma coisa. Porque tudo não é dinheiro. Nós não precisamos ter um sistema de arrecadação. Esse sistema de arrecadação é aí você transforma, né? Você sai do sistema que é segurança para poder arrecadar. Não dá. Aconteceu uma coisa num determinado órgão, que era assim, o orçamento dele era tanto, e lá tinha uma rubrica que era assim, multas. Como assim multa? Multa no seu orçamento? Mas você quer dizer que você vai multar? É multa. Então, assim, gente, não dá para fazer brincadeira, tem que ser com seriedade o processo. E aonde chegamos, né? Então, nós temos sistemas hoje, e a gente chegou a estudar alguns, eu lembro de ter algumas pessoas que foram à Câmara falar comigo sobre sistemas de segurança, que são sistemas inteligentes, que conseguem identificar, até mostrando assim, ó, tinha um pessoal que roubava carros, passava o gol branco. Se você olhar, não, passou branco, beleza, mas a placa, o sistema conseguiu pegar pela placa. Então, hoje nós temos todo esse aparato tecnológico gigante, até porque isso foi desenvolvido em terrorismo, etc. Lá, o pessoal identifica mala, identifica tudo. Nós temos tudo isso à disposição. Em preços dá para fazer, não justifica não ter capital da República com um orçamento de 57 bilhões de reais, sabe? E com um fundo de 18, 19 bilhões de reais, que é para segurança, seja educação mais segurança. Né? Exemplo para o Brasil inteiro, conforme você disse nos outros meios. Olha, gente, normalmente eu acordo às 4 da manhã, e quando eu acordo que eu vou mandar as minhas mensagens, o Joey já está acordado, às vezes a gente troca algumas mensagens ali. E o Joey não viria para o Senado, o Joey viria, a primeira vez que nós conversamos a respeito, como vice, né? Vice-governador. Até perguntei, Joey, vem para o cargo de governador. E, de repente, infelizmente, até o que manda no Distrito Federal é o dinheiro, e o que manda na política, nessa política no qual você é obrigado, só tem o caminho, porque eu sou favorável à candidatura avulsa, sem partido, inclusive estou na justiça para isso aí. Eu quero ser candidato a presidente da República, mas livre, quero ser candidato a deputado, mas livre, sem ter um partido. E, infelizmente, o que marcou a política do Distrito Federal vem marcando esses anos, mas nesse ano foi o dinheiro, o poder de compra de candidatos que não querem ter concorrentes, vai e compra os outros, compra o partido, compra candidatos e compra tudo. No caso, compraram o partido para tirar uma legenda. Infelizmente, nós temos isso aí. Mas esperava, Joey, que você viesse como governador ou como vice. A gente, às vezes, eu entro e pergunto, e aí, Joey, vai vir como vice, vai vir como presidente? Mas eu sou muito amigo do Regufe, e o Regufe também, gente, está apoiando o Joey Vale. O Regufe é uma das pessoas que, com certeza, não tinha para outro candidato no Distrito Federal. Seria um
dos melhores, para não dizer que é o melhor no Distrito Federal. E o Joey viria como vice do Regufe ali. Mas, infelizmente, o dinheiro falou mais alto, não por lá, para o lado do Regufe, mas daqueles que não querem que o concorrente, que usa o dinheiro à frente. Isso é lamentável, Joey. Mas seria interessante até, porque nós temos pouco prazo aí, porque uma live no Instagram é só 1 hora, 60 minutos, daqui a pouco ela cai. Então, já está chegando isso, nós demoramos para entrar, né? Mas daqui a pouco termina. Seria interessante para você no Senado fazer alguma coisa. Já existem alguns projetos, um deles, inclusive, nós passamos para o Regufe, já está lá, que é dar liberdade. O primeiro seria o voto livre, o voto se eu quiser, e não obrigatório. Eu não posso, é obrigatório literalmente. Se eu não pagar a multa, votar 3 vezes, eu não recebo aposentadoria, não recebo salário, não posso fazer concurso público, não posso fazer nada. Então, eu sou obrigado a votar. E se eu deixar de votar por 3 eleições consecutivas, perco o título e vai por aí afora. Então, essa é uma forma de mudar essa política suja, nojenta hoje, que a maioria das pessoas tem aversão aos políticos pelo que acontece ali dentro, querer cercar tudo. Eu sempre fui contra o fundo partidário e tal. Eu sigo a linha do Regufe um pouco mais radical até. Então, seria interessante colocar isso, por exemplo, tentar dar liberdade para o povo. Com isso, a gente teria pessoas, um voto de qualidade e candidatos de qualidade, não candidatos de dinheiro. É verdade. A gente está com a questão da lei do recall, né? Eu acho que é importante as pessoas poderem fazer essa desaprovação, porque tem um detalhe, e é uma coisa legal que a Câmara Legislativa do Distrito Federal tem, e eu preciso que... a gente criou lá uma comissão permanente de governança e transparência, que é justamente para fazer a fiscalização da política pública. Porque os governadores, em geral, colocam planos, e esses planos, a população compra esses planos, dizendo o seguinte: não, legal, gostei desse programa, gostei do projeto, gostei do plano de governo de fulano, eu vou votar nele. Votam. Terminada a eleição, no dia 1º de janeiro, esse plano é rasgado. Né? Se rasga e se causa o que o pessoal chama de estelionato eleitoral, que literalmente é isso mesmo, né? Eu prometi uma coisa, as pessoas votaram pensando nisso e eu fiz outra completamente diferente e nada acontece comigo. Hoje existe um mecanismo legislativo que nós criamos que não é bem assim, né? O governador é obrigado a entregar o projeto de governo em máximo de 90 dias, aí tem todo um processo de fiscalização que, se o legislativo quiser, ele pode trabalhar nesse formato, porque existe uma comissão e existe lei, né? São os cadernos ativos que a gente montou a lei e deixou lá pronto, que os secretários precisam mostrar para a Câmara o andamento do plano de governo. Porque quem vota o orçamento é a Câmara. Para cada... Eu não consigo fazer planejamento sem orçamento, né? O orçamento... né? Então, há todo um modelo colocado e está pronto para ser utilizado. E essa é uma coisa que está pronta, está funcionando, está lá na Câmara, é só os deputados apertarem o botão que essa coisa roda, né? Então, assim, eu acho que está tranquilo para isso acontecer. Infelizmente, como você falou, nós temos um projeto de voltar para a política, e aí, de acordo com o senador Regufe, inclusive o nosso partido acordou, né, o Lupe, presidente do partido, o Michel, presidente local. Infelizmente, tradições da política acontecem e eu estou hoje candidato ao Senado, a Leila é candidata pelo meu partido e com Campelo como vice. Nossa majoritária é eu no Senado. Eu realmente queria muito de pedir às pessoas que não escolheram seu senador que olhassem com atenção o nosso trabalho. A gente tem currículo, tem maturidade. Sim. A gente é sério, comprovadamente, é só dar uma olhada no nosso passado, dá para vocês verem, e pensassem com carinho e pudesse escolher Joey Vale como seu candidato ao Senado. Tá? Então, essa é uma condição que a gente está se colocando, voltando para a ideia de realmente ajudar a nossa cidade, ajudar a nossa unidade da federação, também, acima de tudo, poder ajudar os nossos cidadãos brasileiros. Joey, candidato, usa esse tempo final aí para mostrar para as pessoas, votar o número, o Joey,
porque nós estamos terminando aí o nosso prazo. Você é que tem que terminar daí. Inclusive, eu quero pedir o seguinte, que a hora que você terminar, você depois grava, porque se você compartilha ele, ele fica, eu tenho como baixar, porque inverteu a ordem, aí eu coloco nas minhas redes sociais, que nós temos mais de 500 grupos, e eu quero pedir que as pessoas publiquem isso, que mostrem o trabalho do Joey, porque nós aqui, normalmente eu não falo isso, Joey, pode olhar todas as lives aí, eu entrevistei várias pessoas, mas hoje a Associação de Moradores de Vicente Pires, nós temos 9.780 associados. Não cobramos, fazemos um trabalho voluntário de anos. Mas eu quero pedir que as pessoas compartilhem essa live, que vai estar no Instagram do Joey, no meu perfil, vai estar também no meu Facebook, no meu YouTube. Compartilhe e mostre o trabalho com o Joey. Nós apoiamos, normalmente nós não fazemos isso, nós fazemos a entrevista. Mas, nesse caso, nós estamos querendo trazer o que há de melhor para o Distrito Federal. O que nós conhecemos com o trabalho. Então, Joey, utiliza esse tempo final e depois finaliza e compartilha aí para pedir o voto do pessoal. E o pessoal entra aí, curte o trabalho do Joey, segue ali para vocês verem um trabalho diferenciado, gente. Nós precisamos mudar essa política de que quem entra é quem tem dinheiro e não quem faz realmente. E é isso que eu peço a todos. Bom, gente, eu queria muito agradecer essa oportunidade, Gilberto. Eu gosto muito de mostrar coisas a gente tem muito trabalho, serviços prestados aqui ao Distrito Federal, com muito orgulho, com muita tranquilidade. Eu tenho revisitado todos os projetos de lei que nós fizemos, que hoje estão aprovados. São projetos muito legais, porque não foram feitos por mim, foram feitos pelas pessoas. Eu fui apenas a pessoa que dei o norte, que guiei e que botei no formato legislativo. Mas a discussão, o debate, o diálogo aconteceu e é o que nós queremos fazer. Nós tínhamos por missão tornar Brasília uma cidade sustentável, por isso chamamos o mandato Brasília Sustentável. E nós queremos continuar com esse processo no Senado, com o nosso processo de tornar Brasília uma cidade sustentável, mas agora fazendo o mestrado e o doutorado para tornar o Brasil um país sustentável. Então essa é a lógica, e sem nenhum tipo de falsa modéstia ou qualquer coisa. A gente podem ter certeza absoluta, estudem, olhem, vejam o passado, vejam tudo que está escrito, vejam toda a experiência. Nós temos o melhor currículo para o Senado do Distrito Federal e fazer uma boa representação de Brasília no Senado. Portanto, meus amigos, pedir que vocês, baseado, lastreado nisso, votassem no Joey Vale, que é o senador de número 123, tá certo? Eu queria agradecer a todos vocês, um momento maravilhoso de conversar, de poder dialogar, discutir e mostrar propostas para o Senado, né? Que é uma casa importante para a gente. Desculpa o cachorro, essa confusão toda, mas é uma casa importante e eu queria muito que a gente pudesse nessa dimensão, tá certo? Perdendo a conexão. Muito e me despeço, eu estou voltando aqui, só um minuto. Eu me despeço de todos vocês, mais uma vez agradecendo e dizendo que eu estou à disposição. Quem quiser conversar no privado, quem quiser falar, quem quiser discutir, debater a nossa cidade, é muito bom, é muito legal poder estar aqui com vocês, tá certo, Gilberto? Muito agradecido por essa oportunidade. Estamos juntos, Joey. Salva aí, compartilhe que a gente publica aqui. Boa noite, pessoal. E amanhã nós teremos mais uma live. Muito obrigado, Joey. Obrigado a você, Gilberto. Tudo bom. Vou salvar e compartilhar, tá bom? Clica no xizinho em cima, lá no X da direita, para aí ele vai mandar você salvar. Ele fala, ele pede para encerrar agora. Eu encerro, né, Gilberto? Encerra e ele vai mandar você compartilhar.